Bom, semana passada a gente falou sobre a pessoa de Jesus, então todos os dogmas atrelados a ele. Eu vou explicar de novo o que é dogma, porque vocês não estavam aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre a figura de Maria, Nossa Senhora. Para vocês que chegaram agora, como é que a gente está fazendo a catequese? A gente pega a oração do credo, aquela oração, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e a gente vai pegando parte por parte para ver o que significa cada parte. Então agora a gente está na parte do creio no Espírito, creio que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então hoje nós vamos focar na figura de Nossa Senhora. Por que eu não vou falar tanto do Espírito Santo? Porque lá no final tem uma parte que fala só do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos. Então vai ter uma aula específica sobre o Espírito Santo, que é um tema complexo, tem muita coisa também. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a figura de Nossa Senhora. Nós vamos falar também sobre a questão de adoração e veneração, que muitas vezes é um tema que é confundido por muita gente, né? Os evangélicos, por exemplo, os protestantes, nos acusam de adorar os santos. E será que é realmente isso? A gente vai ver hoje como que funciona essa questão. Eu já sou batizada, já fiz a primeira batismo e estou só acompanhando. Aí eu posso participar. Com certeza, é muito bom que você acompanhe. Né? Uhum. Já faz bastante tempo, então Sim, falei lá. com certeza. Inclusive eu recomendo, né? Quando eu faço o anúncio da catequese, eu falo, ó, o pessoal que já fez catequese, pode vir. Porque tem gente que fez há muito tempo, né? Era criança, não sabia. Não lembro o que aprendeu, né? Então nós vamos falar sobre a figura de Nossa Senhora. Primeiro ponto. Nossa Senhora, ela possui 4 dogmas na igreja. O que é um dogma? Para vocês ficarem cientes. Dogma é uma verdade de fé que ela é infalível. Você não pode questionar. É um pré-requisito você ser católico, você acreditar nessas coisas. E esses dogmas são a maternidade divina, ou seja, Nossa Senhora é mãe de Deus. A virgindade perpétua, Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. A Imaculada Conceição, que é Nossa Senhora foi preservada do pecado original e por consequência de todos os outros pecados, ou seja, Nossa Senhora não pecou nunca. E por fim, a Assunção, ou seja, Nossa Senhora subiu aos céus. Esses são os 4 dogmas que nós temos sobre Nossa Senhora e nós vamos ver um por um. Vou pegar aqui o relato da Anunciação, que está no Evangelho de São Lucas, né? E Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então eu vou ler. Se alguém se dispor a ler. Alguém? Ou não? Vou ler então. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí aqui o anjo continua falando sobre Santa Isabel, né, que estava grávida de São João Batista. Então, esse relato do anjo a Nossa Senhora,
ele já mostra muito do que Nossa Senhora seria, ou melhor, do que Nossa Senhora já era, né? Então, se a gente for olhar a primeira saudação, né? Ave. Ave, inclusive a gente reza o Ave Maria, a saudação Ave, ela não era feita para as pessoas comuns. Eu encontrei o Rian na rua, eu vou falar Ave, Rian. O Ave, ele sempre foi uma saudação a um rei, a uma pessoa de majestade. Ou seja, quando eu ia me tratar a alguém que tinha algum certo nível de majestade, eu falava Ave. Não era simplesmente um oi. Então ali a gente reconhece que o anjo já reconhecia a Nossa Senhora como rainha. Cheia de graça. Aqui a gente tem um problema, não chega a ser um problema de tradução para o português, mas existe uma dificuldade. Existe uma diferença entre cheia e plena. Se eu pegar um copo de plástico daquele ali e encher ele até ficar faltando um dedo, 2 dedos, e eu perguntar para vocês, esse copo tá o quê? Vocês vão falar, o copo tá cheio. Agora, se eu encher aquele copo até o momento dele transbordar, existe um outro nome, que é pleno. E o anjo fala, Ave Maria, cheia de graça. Só que Nossa Senhora, pelo número de graças que ela recebeu de Deus, ela não é simplesmente cheia de graça, ela é plena de graça. Nossa Senhora recebeu todos os atributos divinos para ser a mãe de Deus. E por isso ela é plena de graça. Se a gente for na oração da Ave Maria em latim, a gente vai ver que é Ave Maria, gratia, graça, plena. Por quê? Porque mostra esse atributo de Nossa Senhora como não existe mais espaço de graça de Deus em Nossa Senhora. Ela foi a que mais recebeu. Então, nesse sentido, Nossa Senhora ela recebeu esses atributos divinos, certo? Então aqui Nossa Senhora também fala. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado. Não tenhas medo, encontraste graça. Então Nossa Senhora fala, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Para quem não sabe, o estado em que Nossa Senhora e São José viviam era um estado de noivado, né? Era mais ou menos um noivado. No judaísmo, o casamento ele era diferente. Por exemplo, existia o rito do casamento, eles se casavam, só que eles não viviam juntos imediatamente após o casamento. A mulher continuava na casa dos pais e o homem meio que saía e vivia um tempo fora, também para adquirir recursos para gerir uma casa, né, enquanto pai de família. E depois de um tempo existia um segundo rito em que eles sim iam morar juntos. Então, parece que nessa época, Nossa Senhora e São José estavam nessa transição entre a primeira e a segunda parte do casamento. Então, Nossa Senhora vivia na sua casa, São José vivia na casa dele. E conhecer homem significa, eu não vivo com homem nenhum, eu não moro com homem nenhum, como é que eu vou ter um filho? Então, o anjo fala, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com uma sombra. Então aí a gente chega ao primeiro ponto. Nossa Senhora era virgem. Portanto, São José, inclusive, eles viveram um matrimônio, mas São José e Nossa Senhora, isso é fato na igreja, nunca tiveram contato íntimo entre os dois para que ela perdesse sua virgindade. São José viveu uma castidade perfeita. Nossa Senhora viveu uma castidade perfeita. Então aí a gente entra no primeiro ponto. Nossa Senhora é virgem, antes, durante e depois do parto. E São José vive nesse estado de pureza, né? De pureza total, de abnegação total da sua vontade. Existem algumas pessoas que, inclusive, defendem a Imaculada Conceição de São José, por exemplo, o que não é uma coisa tão fácil assim. Eu acredito que isso não tenha acontecido. Mas São José
foi um grande homem, um grande santo, né? A gente viveu o dia dele há poucos dias atrás, que foi o grande guardião da pureza, tanto de Nossa Senhora quanto de Jesus. Então esse é o primeiro ponto, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Depois disso, nós temos a maternidade divina. Eu expliquei muito da maternidade divina para vocês na última aula, mas eu vou falar de novo. Aí eu falei para vocês o que é o dogma, né? É uma verdade de fé inquestionável da Igreja. Nossa Senhora foi virgem sempre. Isso não é matéria para eu criar dúvida sobre isso. Isso é uma verdade que eu tenho que acolher. Se eu quero ser católico, eu tenho que acolher essa verdade. A heresia, ela já é uma coisa diferente. A heresia é a negação desse dogma de fé. Então, existia um padre no Egito chamado Ário, que ele dizia que Jesus não era Deus. E nós sabemos, e a Igreja definiu, que Jesus é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tem sua natureza humana e divina. As duas estão juntas, na mesma pessoa. Não se confundem, mas também não se misturam. Elas são duas naturezas distintas, unidas numa pessoa. E, portanto, se Nossa Senhora é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, pela lógica, a gente já sabe que Nossa Senhora é mãe de Deus. Né? Então, essa é a realidade de Nossa Senhora, mãe de Deus. Theotokos, em grego. Né? Se você pesquisar a imagem da Theotokos, é uma imagem que todo mundo conhece, que é Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Né? Que Tokos é mãe e Theo, Deus. Então nasceu desse grande problema com um padre chamado Ário, que falava que Jesus não era Deus. Então daí a gente tirou essa realidade da maternidade divina. Nossa Senhora enquanto mãe de Deus. Terceiro dogma de fé de Maria é a sua Imaculada Conceição. E para poder explicar para vocês o que é Imaculada Conceição, eu vou ter que dar o conceito para vocês de pecado original. E esse tema é muito importante para a gente. Vamos lá. Deus criou Adão. Depois que ele criou Adão, Deus fala, não é bom que o homem esteja só, e cria a mulher. Eles vivem juntos, né, em perfeita harmonia. Só que Deus fala que existia a árvore do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Quem consumisse, né, seria um pecado. Eles poderiam usufruir de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva é tentada pela serpente, pega o fruto, dá de comer a Adão, ao homem, e a partir dali nasce o pecado original. E o que é o pecado original? A gente tem que ter noção de que a Bíblia ela é um escrito muito antigo. E o Gênesis, principalmente. Né? Dizem que o autor de Gênesis foi Moisés. E tem a cultura do hagiógrafo. O que é hagiógrafo? Hágio é santo. Ógrafo é escritor. Ou seja, do escritor santo. Né? Que usa de metáforas. O que é metáfora? Eu uso uma imagem para poder refletir outra. Né? Então, as Sagradas Escrituras, elas têm muitas coisas que podem não ter ocorrido. Por exemplo, essa questão da árvore, do bem e do mal, talvez seja uma coisa não tão, que a gente não deva levar tão literariamente, né? Tipo, no literal. Nossa, existiu o paraíso, a Eva foi lá, pegou o fruto. Não, provavelmente o que o homem quis, esse fruto, o símbolo do fruto, era essa vontade do homem de querer ser igual a Deus. Ou seja, Deus fala que é a árvore da liberdade, do bem e do mal. Ou seja, o homem, em sua liberdade, em seu livre-arbítrio, ele quis ser maior que Deus. E por isso, ele sofreu as penas do pecado original. Aí surge o pecado original, que é o que nos dá o sofrimento. Por exemplo, depois que eles pecam,
Deus fala, a mulher, por ter me traído, vai sofrer as dores do parto. O homem, por ter me traído, vai conseguir adquirir o seu sustento somente pelo suor do seu trabalho. A partir de agora o homem vai sentir dor. A partir de agora o homem vai ficar doente. Tudo isso é fruto do pecado original. E esse pecado original, nós herdamos ele de Adão e Eva. Então toda pessoa que nasce, ela nasce com uma tendência ao pecado original. Com uma tendência não, nasce com o pecado original e, portanto, com uma tendência ao pecado. De 3 formas, que o próprio São João explica nas cartas dele. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vou explicar os 3 para vocês. Concupiscência da carne. A nossa tendência a satisfazer o nosso próprio corpo. Explico. Comida de forma desenfreada, né? Tem gente que tem problema, tem gente que gosta muito de um alimento e se tiver aquele alimento, ela, sei lá, ela não se acalma enquanto aquela comida não acabar, porque é muito bom e ela tem que comer aquilo. Isso é a concupiscência da carne. Aí a gente pode levar, por exemplo, também para as questões sexuais. Tem pessoas que elas não conseguem, sei lá, ter uma só pessoa na vida. Elas têm a dificuldade das pessoas serem, sei lá, descartáveis. Todo final de semana é uma pessoa diferente. Aquela coisa absurda que a gente vê, principalmente no mundo de hoje. Isso é um exemplo de concupiscência da carne. Ou seja, nossa tendência a querer satisfazer os nossos desejos. Seja sexuais, seja alimentares, enfim. Ou até mesmo nosso conforto, né? Eu abro mão do conforto da outra pessoa pelo meu. Eu prefiro não ajudar aquela pessoa porque, sei lá, agora eu estou deitado no sofá e isso é muito melhor para o meu corpo. Ou seja, essa é a nossa tendência. Concupiscência dos olhos. Nosso olhar. A gente pode levar tanto para a questão sexual, né? De o olhar desenfreado a todas as pessoas como se elas fossem produtos na vitrine, ou mesmo para a questão da inveja, por exemplo. Eu vejo a outra pessoa, sei lá, uma pessoa bem-sucedida, eu vejo uma pessoa tendo um carro novo, uma casa nova, e eu olhar aquilo me dá um sentimento ruim. Isso é a concupiscência dos olhos, a nossa tendência ao mal pelos olhos. E a soberba da vida é o nosso orgulho, ou seja, essa nossa vontade de ser melhor do que os outros, nossa vontade de estar sempre acima. Eu nunca posso perder em nada, eu sempre tenho que estar melhor. Existe uma frase, né, que diz que eu quero que todo mundo esteja bem, com, no entanto, que estejam piores do que eu. Isso é uma verdade. Tem muita gente que vive dessa realidade. Ou seja, esses são os 3 frutos do pecado original de Adão e Eva. E como que eu posso mostrar para vocês isso na prática? Isso não precisa ser provado cientificamente, não precisa ser provado. Isso pode ser provado simplesmente pela observação. E eu dou esse exemplo em todos os anos que eu dou catequese. Pega 2 crianças de 4 anos de idade, 2 meninos de 4 anos de idade, e dê um carrinho só para os 2 brincarem. Se você desviar o olhar em 5 minutos, eles vão estar se matando por causa daquele carrinho. É a coisa mais simples, todo mundo sabe disso, né? Quem tem familiar pequeno sabe disso. Se eu colocar, ou às vezes, ninguém ensinou, mas se tiver 2 meninos, os 2 com um carrinho, o meu é muito melhor do que o seu, o meu é muito melhor, o meu é melhor. E se tiver algum tipo de... Eles vão tender a violência entre eles mesmos, e ninguém ensinou, não quer dizer que o pai é ruim, que a mãe é ruim. O ser humano ele tem essa tendência a querer ser melhor, a querer satisfazer a si mesmo. Então, a gente vê isso até nas crianças. E não é porque as crianças são ruins, mas é porque elas têm a mancha do pecado original. Existe uma frase de um filósofo francês, eu acho que é dele,
que é do René Descartes, né, que fala que o homem nasce bom. Não é bem assim. O homem, ele nasce com uma mancha terrível do pecado. Então, todos nós temos o pecado original instaurado em nós, a nossa tendência ao mal, a nossa tendência a fazer o mal a todas as pessoas. Isso é verdade. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se alguém me irrita, eu vou ter tendência a querer o mal daquela pessoa. Só que a nossa santidade está justamente em contrariar a nossa concupiscência. Ou seja, essa nossa vontade ao caminho errado. Você pode pegar, por exemplo, tem um relato do padre Paulo Ricardo, não sei se vocês conhecem, mas acredito que todo mundo aqui conhece, não sei, mas quem não conhece, pesquise. Padre Paulo Ricardo. Ele conta, ele está na Canção Nova, numa missa dele, e ele fala que uma vez ele estava dirigindo o carro, indo para um lugar, e ele passou na rua, tinham duas mulheres, de short curto. Ele, padre de batina, estava dirigindo. Ele olhou, na hora que ele virou o olhar, as duas meninas de short curto chamaram a atenção dele porque é a natureza dele. As pessoas acham que o padre, ele é uma pessoa assexuada, né? Ela não tem nenhum tipo de desejo. E ele falou, na hora, por instinto, o meu olhar foi para as meninas. Só que o que define se eu pequei ou não foi o consentimento que eu dei aquilo. Então o padre olhou, na hora que ele olhou, ele já fez uma jaculatória. Né? Jaculatória é aquela oração pequenininha, né? Jesus, Maria, José, minha família, vossa é, enfim, sei lá. Alguma coisa ele se dirigiu a Nossa Senhora, desviou o olhar e seguiu a sua vida. Porque o ser humano, independente de quem seja, ele sofre com esse desejo da maldade, com esse desejo da desordem. Eu posso dar exemplos. São Francisco de Assis, uma vez, tentando evangelizar as pessoas em todos os lugares, ele entrou num bar. São Francisco de Assis. Ele entrou num bar e lá tinha uma prostituta. E a prostituta começou a meio que dar mole para São Francisco. E São Francisco, com o corpo pegando fogo, tentando contrariar aquilo, ele falou assim, tá bom, então vem cá. Saiu junto com ela e ele se jogou na fogueira que estava do lado de fora do bar e ficou lá. E falou assim, que se for para eu fazer um negócio desse, eu já tenho que experimentar o meu sofrimento, que eu sofrerei por conta disso. Então ele se jogou na fogueira. É lógico que ele não se queimou, né? E é um santo, isso não é exemplo pra gente. Ah, uma pessoa tá dando mole pra mim, eu vou me jogar numa fogueira. Ou São Bento, por exemplo. São Bento se jogou num lago gelado, num lago congelado, quando ele sofreu tentações desse tipo. Né? São exemplos de santos muito grandes que não são exemplo pra gente. Né? Não é porque não é pra gente fazer isso no nosso dia a dia. É coisa de santo. Coisa de santo. Não é. Apesar de, dentro dessa realidade, desse parêntese enorme que eu abri, sobre Imaculada Conceição, já expliquei para vocês o que é o pecado original, é esse nosso erro que gera a nossa tendência ao mal. Nossa Senhora nasceu sem isso. Se nós formos ver nas Sagradas Escrituras, existe uma parte, que eu não vou lembrar de cabeça, que fala, não é possível que o puro surja do impuro. Não tem dúvida para ninguém que nosso Senhor Jesus Cristo foi o homem mais puro, mais santo que já existiu. E, portanto, para ele ser puro dessa maneira, ele teve que vir de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora foi isenta de toda a mancha do pecado. Então essa é a realidade da Imaculada Conceição. Nossa Senhora, ela não teve pecado de forma alguma. Ela não pecou e nem teve a tendência ao pecado. Nossa Senhora, assim como Jesus, foram as duas pessoas que não tiveram um problema tão forte de concupiscência como nós. Por graça de Deus, né? Deus quis que Nossa Senhora fosse imaculada por conta de seu filho.
Então Nossa Senhora trouxe Jesus à Terra através de sua pureza. E Nosso Senhor nasceu puro, imaculado e santo, porque Nossa Senhora é pura, imaculada e santa. Agora, o último, a Assunção. Bom, a realidade da Assunção, nós sabemos que Jesus subiu aos céus, né? Pela ascensão. Nós estamos vivendo agora o período da Quaresma. No dia 18 de abril, nós vamos fazer memória da paixão de Jesus, na Sexta-feira Santa. Sábado Santo, o tempo que Jesus ficou no túmulo, e à noite, a vigília pascal, nos faz memória da ressurreição dele. E o domingo de Páscoa. Depois do domingo de Páscoa, nós temos 40 dias, e depois desses 40 dias, Nosso Senhor sobe aos céus. Só que Jesus, ele ascendeu aos céus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, ele tem poder para isso. Ele sobe pela sua própria força. Nossa Senhora, entre muitas aspas, foi subida por Deus. Bom dia, Iranês. Em que sentido? A Igreja fala, inclusive no Catecismo, ele fala que no fim do ciclo natural da vida de Maria na Terra, ou seja, assim que Nossa Senhora faleceu, Nossa Senhora subiu aos céus. Mas ela subiu pelo poder de Deus. Essa é a única diferença. Que nós temos duas pessoas que estão no céu de corpo e alma. Nós vamos ver que quando a gente estiver mais para o final dessa parte do credo, a gente vai falar sobre a realidade da ressurreição da carne, né? Inclusive, que é uma questão interessante, porque ressurreição da carne, muita gente acha que a Igreja Católica tem uma doutrina meio, como é que pode dizer, meio que de, sei lá, reencarnação, uma coisa nesse sentido, por conta dessa parte de ressurreição da carne. O que acontece? Quando chegar o juízo final, a gente não vai estar no céu só com a nossa alma. Os nossos corpos também vão ser glorificados. Então, inclusive aquelas pessoas que sofreram em vida com alguma deficiência, alguma coisa, quando elas tiverem um corpo glorioso, elas vão ter toda a cura das suas enfermidades. Sinal de um grande prêmio pelo seu sofrimento. Assim como o sofrimento de Cristo na cruz, que teve o rosto desfigurado, que teve as costas abertas pelos chicotes, que teve as mãos furadas, os pés furados. Lá em Isaías fala, né? Não havia aspecto nele de homem, porque o rosto dele estava aberto de ferida. Ele foi glorificado e o corpo dele perfeito, porque é o corpo de Deus. E nós teremos essa oportunidade também de termos corpos gloriosos no céu, porque essa é a ressurreição da carne. Ou seja, nós morremos, se Deus permitir, céu, e até chegar ao juízo final nós estamos com a nossa alma no céu. Mas no dia que nós morremos, nós também ressuscitaremos nos nossos corpos e iremos para a eternidade. Mas as duas pessoas que já vivem isso é Nossa Senhora e Jesus. De resto, ninguém mais. Nenhum santo, ninguém estão no céu de corpo e alma. Somente Nossa Senhora e Jesus. Essa é a realidade. E todas essas questões são dogmas de fé. Ou seja, para eu ser católico, eu preciso aderir a essas verdades. Hoje em dia existe o fenômeno do católico mas, né? Eu sou católico, mas eu não concordo, não sei o quê. Eu sou católico, mas tinha que ordenar mulher, padre. Eu sou católico, mas esse negócio de se confessar está ultrapassado. Eu sou católico, mas esse negócio do padre usar batina é um pecado. Ou seja, está errado. Nós somos católicos e, portanto, nós aderimos tudo que está aqui e tudo que está aqui. E se a gente adere, e existem realidades que nunca vão mudar. E uma dessas coisas são o dogma. O dogma ele é irrevogável. Uma vez que o Papa proclamou um dogma, esquece, aquilo ali é eterno. Porque aquilo ali já aconteceu.
Vamos explicar. Maternidade divina. Nossa Senhora já, se a gente for voltar muito atrás, no tempo das catacumbas, que a igreja era perseguida no Império Romano, se você for em Roma, espero que todos um dia tenham a oportunidade de ir, é um dos meus grandes sonhos. Se um dia você for em Roma e você tiver acesso a passar pelos subsolos de Roma, ou seja, tem a cidade em cima e embaixo é cheio de corredores, cheio de salas assim, e muitas delas eram os lugares onde nós católicos ficávamos para não morrer, para não ser comido por um leão no Coliseu. Ou seja, a gente fugia para não ser morto por um leão no Coliseu ou morto de alguma outra forma. Ou como São Pedro crucificado de cabeça para baixo, ou São Paulo decapitado. E lá já tem inscrições, desenhos de Nossa Senhora. Sei lá, tipo no ano 50 depois de Cristo, tá lá uma figura de Nossa Senhora desenhada, escrita Maria, Mãe de Deus. Ou tem uma pintura de São Pedro, escrita Pedro, o apóstolo. Ou seja, são coisas que atestam não só essas realidades que a igreja sempre acreditou, ou seja, não foi uma arbitrariedade de um papa. Não foi... Ainda mais que a gente vive no Brasil, a gente está muito acostumado ao fenômeno da canetada, né? Ou seja, o ministro da STF vai lá, dá uma canetada, o presidente. Não foi o Papa que deu uma canetada para, não, agora Nossa Senhora é virgem. Nossa Senhora sempre foi. O Papa só afirmou que já existia, né? Então, essa é a realidade. Então, se nós formos em Roma, por exemplo, o Papa Pio XII, ele pediu em 1900 e alguma coisa, se não me engano, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele falou assim: agora eu quero que cave embaixo da Basílica de São Pedro. E vão cavar, que eu quero saber o que tem aí embaixo. Exatamente debaixo do altar da Basílica de São Pedro foi encontrado uma espécie de túmulo escrito em latim: aqui está Pedro, o apóstolo. Ou seja, tudo que a igreja, tudo que as pessoas veem de fora da Igreja Católica, falam assim, Basílica de São Pedro em Roma. Isso deve ser mentira. Pedro nunca foi em Roma, Pedro nunca viveu em Roma. Isso é uma mentira histórica. O Papa falou, pois não. Então vamos lá, vamos escavar e vamos ver. Exatamente debaixo do altar da Basílica de São Pedro, lá está São Pedro. E a partir dali os outros papas também foram enterrados, né? Então você tem vários papas, você tem o Papa Bento XVI, por exemplo, enterrado lá debaixo do altar da Basílica de São Pedro. Então a igreja, tempos em tempos, ela vai provando historicamente que ela possui uma verdade que ultrapassa a verdade metafísica, né? Eu estou aqui falando para vocês de pecado original, estou falando de maternidade divina. São verdades que eu não consigo exatamente explicar para vocês por serem mistério da fé. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, da consagração, né? Depois que o padre faz a consagração, ele fala mistério da fé. São mistérios da fé. Qualquer mulher que fica grávida, pressupõe-se que ela não é mais virgem, mas Nossa Senhora, aconteceu isso. Isso é mistério da fé. Então, essa é a ideia. Ou seja, a igreja, ela atesta não só as verdades metafísicas e espirituais, mas ela também atesta as verdades históricas. Ou seja, existem mais evidências de que Jesus existiu do que filósofos como Aristóteles, Platão, grandes imperadores, Alexandre o Grande. Existem mais afirmações históricas de que Jesus existiu e de que os apóstolos existiram e que tudo isso é verdade do que muitas coisas que as pessoas se ajoelham diante dessas realidades, mas querem negar que a igreja seja verdadeira. Agora que a gente já falou de Nossa Senhora, nós vamos falar sobre a questão dos santos, né? Primeira coisa, Nossa Senhora é santa.
Antes disso, deixa eu só verificar a hora. Não, tranquilo. Vou falar para vocês sobre as aparições marianas. Todo mundo na família sabe de alguém que é muito devoto de, sei lá, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, que são formas que Nossa Senhora apareceu para a humanidade depois que a revelação acabou. Ou seja, a igreja considera que a revelação, ou seja, a revelação de Deus aos homens, ela terminou com a morte do último apóstolo, que foi São João, que foi o único apóstolo que não foi morto, ele morreu por causas naturais. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui, a nossa capela é de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu foi decapitado por um machado, ali mais ou menos na Turquia. Ele foi para a Turquia e foi morto lá. São João foi o único que, exilado, né, na ilha, morreu por causas naturais. Só que Deus ainda manda causas naturais. Ele morreu. Tentaram matar ele várias vezes, né? São João foi jogado numa panela de óleo fervente e não morreu, por exemplo. Enfim, Nossa Senhora, então ela. Perdão, me perdi. Estava falando da revelação. Ah, tá. As aparições de Nossa Senhora, elas servem como um sinal visível de Deus depois da revelação. Então nós temos algumas aparições de Nossa Senhora. Algumas são aprovadas pela Igreja e outras são devoções privadas. Vou explicar para vocês o que é uma aprovada pela Igreja e o que é uma devoção privada. Nossa Senhora de Fátima, ela é uma aparição aprovada pela Igreja. Ou seja, tem o dia dela, 13 de maio. Nossa Senhora Aparecida é uma aparição aprovada também, o dia dela, 12 de outubro. Nossa Senhora de Lourdes, a mesma coisa. Nossa Senhora de Guadalupe. São todas aparições em que Nossa Senhora revela segredos, ou faz milagres, ou acontecem coisas inexplicáveis, né? E talvez os maiores exemplos disso sejam, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima, o sol dança no céu. Coisas absurdas que o ser humano não consegue explicar. Nossa Senhora de Guadalupe tem um manto feito de palha que sobreviveu a um estouro de um dinamite. Coisas assim. Mas também existem as devoções privadas. Existem pessoas que juram que viram Nossa Senhora em algum momento da vida. Nós temos, aqui no estado do Rio, por exemplo, a gente tem exemplo. Nossa Senhora de Natividade. Natividade é um município que fica quase que na divisa com a Bahia, não, com o Espírito Santo e com Minas Gerais. Lá em cima. E lá, um médico, eu já fui lá em Natividade, um médico afirma, jura que ele viu Nossa Senhora. E que depois que Nossa Senhora apareceu pela última vez, nasceu um riacho. E o riacho está lá. E eu fui quando era criança. E o riacho realmente está lá. Nasce no começo das pedras, onde ele diz que Nossa Senhora apareceu, e vem e gera dois lagos, assim. Então isso é diferente. Essa é uma devoção mais privada. Ela tem autorização, por exemplo, para ser realizada só na diocese. Porque a igreja ela também não pode sair à torta e à direito aprovando tudo que as pessoas falam que viu. Eu posso muito bem, por exemplo, tem algumas aparições que são controversas. Existe, sei lá, Nossa Senhora de Medjugorje, que existem os videntes até hoje, algumas, né, e dizem que vem Nossa Senhora, mas tem algumas coisas meio estranhas que acontecem, né? Que a igreja ela é muito paciente para aprovar uma aparição de verdade de Nossa Senhora, né? Então são poucas, mas são as que mais chamam a atenção, né? Então nós temos milagres enormes. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe. E eu recomendo que, lógico que a gente não tem tempo para falar de todos aqui, mas pesquisem. Pesquisem saber a história dessas aparições mais famosas, né? De Nossa Senhora. Porque são coisas que mostram realmente que Deus existe. Acho que uma das que mais me impressiona é
a de Nossa Senhora de Guadalupe. Se você for olhar o tanto de coisa que tem atribuído àquele manto, é uma coisa absurda. O manto é como se a pintura não fosse, é um tipo de tinta que ninguém nunca conheceu. A pintura não está colada na palha. Parece que ela está um pouco, né, flutuando. Os olhos de Nossa Senhora refletem justamente a cena que aconteceu, né? Ou seja, se deram um zoom no olhar de Nossa Senhora, e o olhar de Nossa Senhora parece que está vendo o índio entregando o manto ao bispo. O próprio manto tem notas musicais que formam uma música, e você pode ouvir essa música a qualquer momento. Você só pesquisar música do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Aparece no YouTube. O manto de Nossa Senhora tem uma constelação que é exatamente do dia em que o milagre aconteceu. Então, assim, são vários sinais que vão mostrando que Deus nos mostra que Ele existe, né? Na última aula a gente conversou sobre as formas de conhecer a Deus através da nossa inteligência. Só que a gente também consegue entender a Deus através dos sinais que Ele dá, né? Então, muitas vezes nós mesmos presenciamos milagres, mas existem os milagres mais famosos. E muitas delas são por Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora também tem outro título, que é de dispensadora de todas as graças. Então, usar de exemplo para vocês, eu uso essa correntinha aqui no braço, que é de consagração a Nossa Senhora. Um santo chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, ele escreveu um livro que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E ali você lê e você faz os exercícios espirituais, né, durante um mês, durante 33 dias, você faz as orações. E no fim disso tudo você se consagra a Nossa Senhora. Porque São Luís dizia que, e a partir daquele momento, quando você se consagra a Nossa Senhora, nada mais é seu. Tudo é de Nossa Senhora. Então todos os seus méritos, todas as suas orações são direcionadas a Nossa Senhora. E ela, sendo dispensadora de todas as graças, ela leva essas graças para toda a humanidade através dos nossos méritos. Então já tem uns 7 anos que eu sou consagrado a Nossa Senhora já. E a partir daquele momento em que eu me consagrei a Nossa Senhora, coisa que eu recomendo a todo mundo, nada mais é meu. Tudo é de Nossa Senhora. As minhas orações, os terços que eu rezo, nada. Quem dispensa as graças das minhas orações é Nossa Senhora. E eu não poderia estar as minhas orações, os meus méritos não poderiam estar em mãos melhores, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é bom para nós. Só que muitas vezes quem realmente sabe o que é bom pra gente são nossos pais. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? E Nossa Senhora tendo o título de mãe, se eu entrego toda a minha vida à minha mãe, ela sabe o que é bom para mim. E, portanto, a consagração à Nossa Senhora é uma coisa muito bonita por conta disso, e que eu recomendo a todo mundo. E falando sobre ser Nossa Senhora medianeira de todas as graças, a gente entra na questão dos santos e Deus. Quem que a gente adora, quem que a gente venera, isso é uma questão interessante. Os evangélicos, os protestantes, vão dizer: há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Verdade. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só que os santos, eles têm uma característica diferente, de intercessão. O grande problema dos protestantes parece que está no próprio uso da língua, porque eles não sabem diferenciar. Saber, provavelmente eles sabem, mas eles não querem diferenciar palavras. Então vamos deixar bem estruturado aqui. Adoração. Adoração eu tenho somente a Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoração. O católico, ele adora a um Deus só, que é 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. Agora, venerar. E venerar, se você for no dicionário, venerar é ter um respeito, ter uma admiração por alguém, que é o que nós católicos temos pelos santos e Nossa Senhora. Então, em grego, a igreja acaba diferenciando de 3 formas. Existe o culto de latria, ou seja, daí que a gente tira, por exemplo, a palavra idolatria, né? Porque adorar um ídolo. Só que, na verdade, a latria é adorar a Deus, né? Então, nós católicos adoramos a Deus. E a dulia, que é a veneração, nós fazemos aos santos. E a hiperdulia, nós fazemos a Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora, nós também veneramos Nossa Senhora, só que ela tem uma posição de destaque, certo? Então, num casamento, a mãe da noiva e do noivo não tem lugares de destaque? Portanto, Nossa Senhora, por que ela não poderia ter um local de destaque sendo mãe de Deus, né? Então, essa é a grande diferença. Os santos nós veneramos e eles intercedem por nós. Porque no final da nossa catequese sobre o catecismo, a gente vai ver que existe a comunhão dos santos. Nós afirmamos todo domingo, quando a gente vai na missa, na comunhão dos santos. Existe a comunhão dos santos. Eu peço aos santos, os santos levam a Jesus, e Jesus, sendo o único mediador entre Deus e os homens, os evangélicos talvez esqueçam dessa parte, os santos também são homens, também são seres humanos. Ele sendo o único mediador entre Deus e os homens, ele leva as nossas preces a Deus. Então, essa é a grande diferença. Nós somos homens, nós estamos na igreja militante, ou seja, nós estamos na terra. Nós recorremos aos homens que estão na igreja triunfante no céu e eles recorrem a Cristo, que recorre a Deus. Essa é a questão dos santos, né? Agora, para a gente encerrar, para a gente caminhar um pouco para o final, existe a questão das imagens, que tanto nos acusam de adoração de imagens. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho um familiar que é falecido. E para eu me recordar dele, porque foi uma pessoa importante na minha vida, eu coloco o quadro dessa pessoa na minha sala. Porque toda vez que eu passar na minha sala, o meu tio, o meu avô, o meu irmão, eu faço uma recordação daquela pessoa. É uma foto, é uma imagem. A única diferença é que nós católicos, nós fazemos as imagens como estátuas, esculturas, né? Então, eu posso, por exemplo, ir em Petrópolis, no jardim da Casa Imperial, e ver a estátua de Dom Pedro e falar assim, poxa, esse negócio de monarquia é uma idolatria mesmo, né? Fizeram uma estátua de Dom Pedro II, coisa terrível. Ou, se eu sou um pouco mais moderno, um pouco mais positivista, eu vou e vejo alguma figura da República e vejo a estátua de alguém, sei lá, no Rio de Janeiro ou em Brasília, ou até mesmo na Praça Getúlio Vargas aqui em Friburgo, e vejo lá o busto de Getúlio Vargas e vou falar, meu Deus do céu, o Brasil é idólatra, porque está fazendo o busto de Getúlio Vargas. Não, isso é uma imagem. Eu passo ali e eu falo, poxa, Getúlio Vargas é mesmo, né? Presidente do Brasil. Ou símbolos, né? Sei lá, eu passo em frente ao Supremo Tribunal Federal e eu vejo lá a imagem da justiça. Sem entrar no mérito se há justiça ou não no STF, está lá a imagem da justiça. Ou seja, estou passando diante de um Supremo Tribunal de um país. Lá está a imagem da justiça, que personifica o que é aquela instituição. Ou seja, da mesma forma, é a Igreja Católica. Se
se eu vou numa missa e eu estou assistindo a missa e lá no altar tem Cristo crucificado, é simplesmente um símbolo daquilo que eu acredito. É a cruz de Cristo. Ou eu passo em frente a uma imagem de Nossa Senhora e eu recordo de Nossa Senhora. E quando eu me ajoelho diante de uma imagem, por exemplo, aí as pessoas vão falar, meu Deus, está se prostrando diante da imagem. Na verdade, a única coisa que eu estou fazendo não é um ato de veneração à imagem em si, ao pedaço de gesso que está ali. Estou fazendo uma veneração à Nossa Senhora, que está no céu. Então é isso. Sei lá, a gente vê isso muito em filme, né? Acho que eu nunca fiz isso, mas, sei lá, às vezes a pessoa pega o retrato da pessoa e fica passando a mão assim. Tá fazendo carinho na pessoa? Não, você tá fazendo carinho no vidro da foto. Mas você está fazendo memória a quem? A pessoa que você ama, amou, enfim. Então é essa a diferença que a gente tem. E se você, por exemplo, for na Alemanha e for ver lá lá tem um monumento, né, dos reformadores protestantes, e tá lá. Tem o Calvino, tem uma estátua do Calvino, tem uma estátua do Lutero. Ué, pode fazer estátua deles, sendo que os protestantes não gostam de imagens. E tem diferenças. Por exemplo, se a gente for na igreja ortodoxa, eles não fazem imagens de escultura, mas eles fazem ícones, né? Ou seja, pinturas. Então, se você for numa igreja ortodoxa ou você for numa igreja greco-melquita, que inclusive tem aqui no Brasil, eles têm uma tradição diferente. A nossa tradição é muito mais romana. Os romanos, eles faziam as estátuas dos seus imperadores. Assim, desse jeito, idólatras, né? Eles consideravam os seus imperadores seus deuses. Mas nós vivemos uma tradição muito mais romana. Ou seja, a estátua, a imagem, ela faz parte da nossa cultura, enquanto civilização mesmo. Agora, talvez lá para os ortodoxos, para o pessoal do Oriente, talvez só a pintura já esteja de bom tamanho. Então nós temos os ícones, né? Os ícones que eu não sei descrever como que eles são, mas eles têm uma estética muito característica assim dos ícones ortodoxos, né? Se eu lembrar, eu consigo mandar no grupo para vocês. Então você tem a imagem de vários santos, seja em pinturas, seja em imagens. Isso não muda nada. Não muda nada. Se eu tiver uma foto ou se eu tiver uma imagem, não muda. Na minha mesa, no meu quarto, eu tenho uma foto de São José Maria Escrivá. Só que embaixo da imagem de São José Maria Escrivá, eu tenho uma imagem de São José. Então, assim, não muda. E eu tenho o mesmo carinho quando eu olho para São José Maria Escrivá, enquanto foto, e eu tenho o mesmo carinho quando eu olho para São José, porque São José não é aquela imagem, mas ali eu tenho um modelo de homem, um modelo de pai, um modelo de profissional que eu tenho que me tornar. Quando eu olho para São José Maria Escrivá, eu tenho ali um modelo de homem diligente, inclusive de jurista, né? São José Maria Escrivá era advogado. Eu tenho um exemplo de trabalho. Por quê? Porque são santos que para mim são um exemplo. Quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora, eu tenho um exemplo de pureza, eu tenho um exemplo de santidade. Então é isso que é importante. Independente de ser uma foto, independente de ser uma imagem, isso não muda. E nós católicos, nós temos total noção. Eu nunca vi um católico que se dirigisse a uma imagem dizendo que aquela era o Deus dela. Não conheci. E olha que eu sou católico, não que eu tenha muito tempo de vida, mas assim, a minha vida foi todo domingo na igreja e eu nunca vi padre nenhum, fiel nenhum, dizer que a imagem é o nosso Deus. A única coisa que eu ouvi dizer que é o nosso Deus e é verdade é a Eucaristia, que é o próprio Cristo vindo à Terra, né? Então,
São essas realidades que a gente vai aprendendo nos detalhes e que a gente também vai aprendendo a defender a nossa fé quando é preciso. Porque às vezes, quando a gente menos espera, a nossa fé é atacada diante de nós mesmos e se nós não soubermos nos defender, a gente está errado. Então, aqui todos nós vamos receber a crisma, ou já recebemos a crisma. E o sacramento da crisma é o sacramento da maturidade cristã. Ou seja, quando eu sou crismado, a igreja já considera que eu sou um católico adulto, que eu tenho já internalizado em mim as minhas convicções de católico. E a partir daquele momento eu sou chamado a ser um arauto. Nós conhecemos os arautos do Evangelho, mas em outro sentido, o arauto na antiguidade, ele era aquele que enviava a mensagem de um rei. Em que sentido? Se o rei tinha algum comunicado para levar para algum reinado, algum outro reino vizinho, ele pedia para um arauto mandar essa mensagem. Então, nós temos que mandar essa mensagem e também nós somos chamados a sermos soldados, ou seja, realmente ir para a guerra. Essa guerra, que não é uma guerra armada, mas é uma guerra cultural. Nós vivemos em um país em que a nossa guerra, apesar de ser muito violenta em alguns sentidos, a nossa guerra ela é uma guerra cultural. O Brasil, ele precisa voltar a ser o que ele sempre foi, a terra de Santa Cruz. O primeiro nome desse lugar, desse país, foi Terra de Santa Cruz. Ou seja, o nosso berço é católico, o nosso país é católico. E a gente vem vendo cada vez mais que o nosso país ele tem se tornado um país apático na fé. Hoje nós não temos chefes de Estado que sejam tementes a Deus. Nós não temos autoridades civis tão tementes a Deus. Em muitos casos, até autoridades eclesiásticas, ou seja, autoridades da igreja, que a gente duvida muito sobre a sua fé em Deus. Então, o nosso trabalho é um trabalho de guerra, mas não é guerra armada, é uma guerra cultural. Ou seja, nos pequenos momentos do nosso dia a dia, a gente trazer à tona as verdades mais profundas da fé. Então, se eu estou no meu trabalho e alguém me pergunta alguma coisa sobre a fé e eu não sei responder, lógico, ninguém é obrigado a saber as questões mais profundas da teologia. Mas, poxa, coisa simples. Por que não pode ordenar mulher? Por que o padre não casa? São questões que as pessoas ficam no nosso dia a dia, no nosso pé, enchendo a nossa paciência com essas coisas, e muitas vezes a gente não sabe como sair dessa. Então é importante que a gente saiba a diferenciação do que é adorar e o que é venerar. É importante que a gente saiba por que um padre não se casa, por que só homens são ordenados padres, porque tem motivo para tudo. A Igreja Católica, ela é a instituição doutrinariamente é a mais organizada que já existiu, né? Apesar de ter pessoas que de dentro dela tentam desorganizar, mas a Igreja Católica ela tem tudo explicado, tudo tem um motivo, a não ser os dogmas e os mistérios, né? Que a gente não consegue explicar, mas tudo tem um motivo. E apesar da bagunça, muitas vezes a gente enxergar na igreja uma certa bagunça, tem uma história de um bispo que era amigo de um judeu. Aí o judeu ele era empresário. E esse judeu ele queria se converter e se tornar católico, né? E ele era empresário, foi a negócios assim, ele falou com o bispo. Falou: "Bispo, olha só, eu vou para Roma para poder negociar algumas coisas assim". E o bispo desesperado, né? "Não, cara, pelo amor de Deus, se batiza primeiro antes de você ir para Roma", porque com medo, né? Que ele ia chegar em Roma e ia ver muitas vezes o pecado das mais altas autoridades da igreja, né? E não ia querer se converter.
falou, não, eu vou. Aí chegou em Roma, aí o judeu voltou e falou assim, agora eu quero me batizar. Depois que eu fui a Roma, eu quero me batizar. E o bispo falou assim, mas por que agora você quer se batizar assim com tanta vontade? Ele falou assim, se uma zona daquela vive há 2000 anos, nenhuma empresa no mundo sobreviveria desse jeito. Então só pode ser divina. Então eu vou querer me batizar. Ou seja, muitas vezes a gente vê pessoas que traem a igreja, pessoas que são infiéis, maus exemplos dentro da igreja. Mas a igreja não se resume a essas pessoas. A igreja se resume aos santos. Pessoas que deram a sua vida por Deus, pessoas que deram a sua vida pela educação dos povos, de todas as pessoas, certo? Então, esse é o nosso objetivo, levar Deus a todos os ambientes. Levar a fé católica, resgatar nesse país o amor que esse país um dia já teve a Deus, certo? Então, acho que era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.